pessoal, é com muito prazer que damos início. Boa tarde, novamente, acho que eu comecei antes da hora, apressada. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos na nossa quarta apresentação do primeiro ENAP, né, o primeiro encontro de avaliação em perspectiva, e é com muito prazer que esta tarde nós temos aqui essa janela, né, seleta, com as nossas três grandes participantes, né, que eu tenho a honra de apresentar, então, professora Juliana Assunção Tonelli, professora Thaís Rossaf e professora Bruna Bueno. A professora Juliana e as professoras Thaís e Bruna fazem parte do grupo FELIT, que é o grupo Formação de Professores e Ensino de Línguas para Crianças. Olhem que nome lindo, né, felizes, faz muito jus ao que esse grupo traz para a gente, né, de felicidade. Então, este grupo se ocupa de pesquisas que abordam desde a formação inicial e continuada de professores e professoras que atuam na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, até as questões que envolvem a avaliação e a aprendizagem, por isso que elas estão conosco hoje, né? O grupo teve seu início em 2014 e vem desde então atuando tanto em contextos privados quanto contextos públicos. Então, eu falei no início, né, do primeiro ENAP, Juliana, Thaís e Bruna, que este evento era organizado pelo grupo, né, Avaliação e Linguagem, um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, e hoje nós temos a honra de ter, então, a Thaís e a Bruna como convidadas, e elas fazem parte do MEPLEM, do Mestrado Profissional em Letras Estrangeiras Modernas da UEL. Então, são nossas convidadas, e junto conosco está trazendo, né, para o bojo das nossas discussões e do nosso avanço do conhecimento na área de avaliação, as questões que dizem respeito ao contexto de ensino para crianças, mais específico para crianças. Então, é uma alegria ter essa parceria do Grupo de Avaliação e Linguagem e o Grupo FELIT, né, e acho que nós só temos a ganhar quando a gente trabalha em equipe e em colaboração. Então, por isso, mais uma vez, os nossos agradecimentos. Então, eu vou passar, então, a apresentar a professora Juliana Tonelli, que vai ser a moderadora desta quarta apresentação. A professora Juliana é a líder, então, do grupo de pesquisa FELIT, né, que é coliderado pela professora Cláudia Furlan, da Universidade Federal do Espírito Santo. A professora Juliana Tonelli é mestre e doutora pelo PPGEL, da UEL. Ela realizou estágios de pós-doutoramento na Universidade de Genebra, na Universidade de Brasília e na Universidade do Mato Grosso. Ela é docente permanente nos programas de pós-graduação, então, em estudos da linguagem e no mestrado profissional em letras estrangeiras modernas, como nós dissemos, ambos os programas da UEL. Atualmente, a professora Juliana é diretora pedagógica da Coordenadoria de Processos Seletivos da UEL, né, um contexto também de avaliação, né, e que muito tem recebido contribuições da professora Juliana e que muito tem contribuído também para, né, as pesquisas da professora Juliana, do grupo Avaliação e Linguagem. Então, Juliana, Thaís e Bruna, mais uma vez, muito obrigada, sejam muito bem-vindas. Eu deixo agora a palavra com a professora Juliana, tenha uma ótima apresentação. Boa tarde. Obrigada, Viviane, obrigada pelas palavras, obrigada por nos acolher nesse evento, né? Eu acho que esse encontro de avaliação em perspectiva, o primeiro ENAP, né, ele é uma iniciativa maravilhosa, então eu quero agradecer imensamente, parabenizar, né, o grupo de pesquisa, avaliação e linguagem, pela iniciativa, né, esse grupo aí que também a gente vê crescendo, e uma área tão importante, né, Viviane, que é, claro, nesse contexto aqui, needless to say, né, acho que todo mundo que está aqui é porque está interessado em avaliação, mas, né, então, assim, nessas minhas primeiras palavras, para agradecer ao grupo e, né, dizer da importância desse evento, né, acho que foi por isso também que muitas de nós, inclusive eu, começamos aí nos enveredar pelo mundo da avaliação, né, porque, ao contrário do que se pode pensar, quando nós falamos em crianças pequenas, né, nessa perspectiva de educação linguística na infância, para a infância, ao contrário do que se pode pensar, a avaliação ela é extremamente necessária, né, ela é extremamente importante, então a gente costuma dizer aqui no grupo, né, que não mais podemos pensar
naquela perspectiva, né, de que são crianças tão pequenininhas, que bonitinho, que fizer tá bom, ou pior, nem precisa de avaliação, né? E acho que é isso que a gente vai tentar discutir um pouquinho nessa tarde. Então, para mim é uma honra, uma alegria estar aqui e também, né, estar com todo o grupo, né, grupo de pesquisa, avaliação e linguagem, mas também estar aqui com a Bruna e com a Thaís, né, porque é muito gostoso a gente ver que, de alguma forma, a gente já tem aí contribuído na formação de profissionais de excelência, que é o caso tanto da Bruna quanto da Thaís, né. Eu tive o prazer de orientar a Bruna no mestrado profissional e estou tendo a honra também de orientar a Thaís. Então, eu vou apresentá-las rapidamente para poder passar a palavra para elas, né? Então, a professora Bruna Alessandra Graef Bueno, ela possui graduação em Letras, Português e Inglês, pelas Faculdades Integradas do Vale do Ivaí, a Univale, especialização em Ensino de Inglês para Crianças, que é uma especialização na modalidade EAD da Universidade Estadual de Londrina. Então, a Bruna realizou esse curso aqui conosco. Ela é docente efetiva da Secretaria de Educação do Estado do Paraná e possui, então, experiência no ensino de inglês para crianças nos anos iniciais e finais do ensino fundamental e também no ensino médio, e ela é membro do grupo de pesquisa Felite, né? E como eu disse há pouco tempo, a Bruna defendeu então o mestrado pelo MEPLEN, então agora em 2020 na área de avaliação, que é o que ela vai compartilhar um pouquinho conosco nessa tarde. E a professora Thaís, né, que atualmente é nossa mestranda no mestrado profissional em Letras Estrangeiras Modernas da UEL, ela atua no ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino fundamental, no município de Ibiporã. Então, feitas as apresentações, quero mais uma vez agradecer o convite, a parceria, e passo a palavra, então, à professora Bruna, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre as experiências e vivências na avaliação para e na aprendizagem de inglês com crianças, e depois a Thaís, então, vai falar conosco sobre a autoavaliação nesse contexto. Olá! Hoje nós estamos falando um pouquinho para vocês sobre experiências e vivências na avaliação para e na aprendizagem de inglês com crianças. A avaliação ela sempre foi um assunto delicado e complexo também. Eu ouso dizer que é a menina dos olhos da educação. Há um ano, nós estávamos desenvolvendo as nossas práticas docentes em uma sala de aula, até então dita normal. Mesmo com todas as suas dificuldades, adversidades e heterogeneidade, mas nós estávamos lá, frente a frente com os nossos alunos. Com o início da pandemia, nós tivemos que nos reinventar no ensino. Mas e a avaliação? Será que nos reinventamos? Nos adaptamos a este novo normal? Ou nós continuamos com as mesmas práticas avaliativas da sala de aula física? Nós temos levado em consideração o fato de que nem todos os nossos alunos têm a mesma qualidade de acesso? Será que todas as crianças estão tendo as mesmas oportunidades de aprendizagem? É possível e justo avaliar todos os contextos da mesma forma, utilizando os mesmos instrumentos que nós usávamos na escola? Com o ensino remoto é preciso repensar também no processo de avaliação, assim como foi com o processo de ensino. Bom, muitas pessoas, né, inclusive profissionais da educação, professores mesmo, acham que não se deve avaliar crianças por entenderem que a avaliação é sinônimo de prova. Mais do que nunca, a avaliação é essencial, ela é necessária. Neste momento é imprescindível que ocorra o processo de avaliação, pois ela é parte integrante de qualquer processo de ensino e aprendizagem. Ela impulsiona o desenvolvimento do conhecimento quando bem utilizado. Por isso, é uma atividade complexa, a qual exige conhecimentos técnicos. Como eu já disse anteriormente, né, a avaliação por si só ela é complexa, e quando nós falamos de avaliação da ou para aprendizagem de crianças, o assunto é ainda mais delicado.
as crianças, diferentemente dos jovens e adultos, elas estão passando por fases de desenvolvimento físico, social, biológico. Isso influencia na aprendizagem e também nas avaliações. É importante ter em mente que os pequenos aprendizes, assim como os demais alunos, eles possuem necessidades de aprendizagem diferentes entre si e diferentes perspectivas e expectativas de o que e como aprender. Nós temos aqui 7 pontos a se considerar ao avaliar crianças pequenas. As crianças, elas reagem de formas diferentes. Elas têm uma concepção diferente de tempo e sequência. Têm necessidade de impressionar os amiguinhos, o professor, os seus pais. Elas precisam saber o que estão fazendo e por que o fazem. Elas estão adquirindo sua língua materna. Elas podem compreender mais do que são capazes de produzir e se distraem facilmente. Todos esses aspectos que eu mencionei aqui, eles precisam ser considerados ao planejar e desenvolver a avaliação. Aqui temos as 2 funções da avaliação mais conhecidas, a somativa e a formativa. Eu não vou me deter aqui a termos técnicos. No entanto, eu gostaria que nós refletíssemos qual tipo de avaliação é a mais adequada neste momento. Uma avaliação ao final do bimestre ou uma avaliação contínua que prioriza os pontos fortes e fracos da aprendizagem dos nossos alunos. A avaliação formativa, ela se tornou mais evidente nesse momento de pandemia em visto aos desafios das aulas remotas. Esse tipo de avaliação, em contraste com a somativa, ela pode ser conduzida por instrumentos não tradicionais, diferentes das tais provas escritas. São estes instrumentos: jogos, debates, apresentações, diários, observações, portfólios, dramatização, enfim. Tem uma gama enorme de instrumentos que nós podemos utilizar nessa modalidade de avaliação. Durante a avaliação formativa, o aluno ele pode descobrir o que ele já domina e as áreas que ele ainda precisa melhorar. Já o professor, ele pode adequar a sua prática de modo a potencializar a aprendizagem dos alunos. Então, a avaliação formativa, ela é capaz de servir aos propósitos do aluno e também ao professor. Bom, tanto nas aulas presenciais como nas remotas, e principalmente pelo fato de nós estarmos lidando com crianças pequenas, é de extrema necessidade que os comandos sejam muito claros. Aqui nós temos 2 exemplos. O primeiro é de uma prova de inglês, prova escrita, aplicada remotamente para alunos do 3º ano do ensino fundamental. É possível observar claramente que a criança aqui, ela não compreendeu o comando. Eu, enquanto professora desses alunos, eu sei que ele conhece as expressões e os significados e sabe utilizar e como e quando utilizá-los. No entanto, essa criança ela acabou errando o exercício todo por não compreender a instrução. E daí me vem a seguinte reflexão: qual é o meu objetivo de avaliação neste momento, com um exercício desse? É avaliar o conhecimento em língua inglesa da criança ou a capacidade de compreensão do enunciado? Nós precisamos estar atentos a isso, porque isso difere dos nossos objetivos. Eu acredito, que a observação ela seja uma estratégia de avaliação formativa capaz de avaliar coerentemente a aprendizagem das crianças. Porém, a observação ela precisa ser planejada e orientada, assim como todo o processo de avaliação. Mas aqui é necessário o planejamento para que a gente consiga assegurar que todos os alunos tenham condições de participar das tarefas avaliativas. E para isso é importante lançar mão de critérios bem definidos. Aqui vocês podem ver uma grade de critérios de avaliação. Nessa grade há 35 critérios, tá? Aqui nós temos 16 e no próximo slide temos o restante. Esses 35 critérios, eles contemplam aspectos linguísticos, sociais e também motores da criança. Utilizando essa grade para poder guiar a observação, o professor ele pode depois analisá-la e constatar os pontos fortes e fracos da aprendizagem e, claro, intervir no ensino. A partir do momento que o professor ele faz a análise dos critérios que ele avaliou, ele tem o poder de retomar o ensino e intervir nos pontos fracos, naquilo que os alunos ainda precisam melhorar. Além disso,
É possível depois relatar aos pais e à direção escolar o desempenho do aluno de forma formativa e retomar o ensino sempre que for necessário. Então, aqui a gente consegue perceber uma avaliação formativa a qual o professor consegue servir a estes propósitos. Ele consegue analisar todos os critérios e retomar o ensino e é capaz de dar um feedback formativo para a criança, para os pais, também para a direção. Aqui vocês podem ver que esses critérios, eles são de um contexto específico, mas eles podem sim ser adaptados para diferentes contextos, para diferentes turmas, de acordo com a necessidade de cada professor. Desse modo, a avaliação será formativa e vai ser possível que o professor intervenha nos resultados, transformando a avaliação em um processo justo, válido e também confiável. Bom, e aí, pessoal, nós acreditamos, claro que uma das melhores técnicas para a gente desenvolver a avaliação formativa, que é essa avaliação para a aprendizagem, com as crianças, é o uso da autoavaliação. E aí, assim, eu gostaria de lembrar que a autoavaliação, ela não é um instrumento de avaliação, tá bom? Afinal, a gente pode usar vários instrumentos para fazer uma autoavaliação. Alguns estudiosos entendem como técnica ou método, né, ou um tipo de avaliação. Então, a autoavaliação, ela vai servir para a gente ensinar o nosso aluno, né, nossas crianças, a refletirem, a monitorarem, né, o seu aprendizado, para que eles alcancem o objetivo final, que pode ser estipulado pelo professor, pode ser estipulado por eles, ou pelos dois em conjunto, tá? Então, ali, ó, a gente colocou esse meme, né, do Obama se premiando. Me when my teacher asks me to do a self-evaluation, né? Eu, quando meu professor pede para fazer uma autoavaliação. E aí a pergunta abaixo, né? Why do teachers even do this? Por que os professores ainda fazem isso, né? O que acontece? Tanto os professores quanto os alunos, né, eles têm essa falta de conhecimento profunda sobre autoavaliação. Às vezes nós não temos a oportunidade de ter um curso sobre isso, sermos letrados nessa área. E acaba que, quando a gente vai aplicar uma autoavaliação sem entender para que ela serve de verdade, ou quando a gente vai fazer, né, completar a nossa autoavaliação sem entender para que ela serve de verdade, a gente acaba achando que é uma perda de tempo, né? Então, a gente tem que lembrar que a autoavaliação, ela não serve como avaliação somativa. Ela não serve para a gente se dar uma nota, né? Não é porque se um aluno colocar que ele acha que ele é um 10, o professor vai ter que pegar esse 10 do aluno e colocar no boletim dele, né? Não é isso. Então, com as crianças, pessoal, não é diferente. Só que com as crianças a gente tem mais momentos, vamos dizer assim, talvez não momentos, mas nós conseguimos praticar mais com essas crianças, pois elas ainda são pequenas, então a gente pode levar essa prática como algo rotineiro, né? Essa prática da autoavaliação, até porque ela não precisa acontecer só no final de alguma aula ou de algum bimestre. Ela pode ser formativa no sentido de acontecer várias vezes para que o professor tenha conhecimento do que o aluno precisa, o aluno também tenha esse conhecimento, tudo para alcançar os objetivos. E aí, nós também temos dois memes aqui, representando mais uma vez o que a gente quer e o que a gente não quer com essa autoavaliação. Então, olhem ali no primeiro. I have no idea what I'm doing, but I know I'm doing it really, really well. Eu não tenho ideia, não faço ideia do que eu estou fazendo, mas eu sei que eu estou fazendo muito, muito bem. Então, não. Isso não é o que a gente espera do aluno. É preciso que o aluno passe pelo processo de reflexão e monitoramento do seu desempenho.
tá? Durante as aulas. Isso aí é a cargo do professor decidir, porque a autoavaliação ela pode acontecer em qualquer momento, seja em uma semana, em um dia, um bimestre, no ano, algumas vezes no ano, né? Então, ele não sabe o que ele está fazendo. Já no segundo exemplo ali embaixo, a criança diz, né? Dear teacher, I talk to everyone. Moving my seat will not help. Olha só o que essa criança fez. Querida professora, eu converso com todo mundo. Me mudar de lugar não vai ajudar. Então, ele refletiu sobre o comportamento dele, ele sabe que o comportamento dele é de conversar com todo mundo, não importa onde ele sente. Então, essa prática da professora, né? O que a professora fez para tentar resolver esse problema não está funcionando. Né? Mudar ele de lugar não está funcionando. Então, com esse feedback que o aluno deu, a professora pode, então, né, analisar toda a situação novamente e ver outra maneira de fazer com que esse aluno converse menos para atrapalhar menos os colegas e ele mesmo. Mas é claro que o fato desse aluno ter analisado tudo isso, chegado nessa autoavaliação dele, não quer dizer que é culpa da professora, né? Ele também vai ter que entender que ele vai precisar tomar algumas atitudes para parar com isso, né? Para parar de falar com todo mundo, ou para diminuir o tempo que ele conversa com todo mundo, para não atrapalhar ninguém. Isso aí é o que vai ser feito depois desse feedback. É por isso que a gente fala sobre essa avaliação formativa, que não é exatamente o tipo de instrumento que a gente aplica, não é como a gente faz, mas o que nós fazemos com isso, com essas informações que nós conseguimos coletar. Então, é por isso que também nós entendemos a autoavaliação como muito importante nesse processo, né, da avaliação formativa. Porque é uma maneira do aluno, né, se autorregular para conseguir o objetivo dele, e o professor também ter essas noções, saber quais são os dons desse aluno, ou saber no que ele não é muito bom, saber o que gosta, o que ele não gosta, e se isso está nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Então, vamos lá. Para fazer uma autoavaliação formativa, primeiro, tenha clareza dos seus objetivos. Sua concepção de língua e linguagem faz toda a diferença. Pessoal, aqui nós estamos falando, né, sobre língua e linguagem, pois é a nossa área de estudo. Mas isso se aplica a qualquer disciplina, né? Então, nós devemos ter os nossos objetivos muito claros e deixar claros para os alunos esses objetivos desde o princípio. Não só no dia da autoavaliação, mas desde o começo do bimestre, desde o primeiro dia de aula, a gente já tem que deixar os objetivos ali estipulados. Então, olha, fulaninhos, vocês vão ter que aprender os farm animals, os animais de fazenda. Então, esse é o objetivo, eles aprenderem todos os nomes dos animais de fazenda. Agora, como eles vão chegar nisso? É esse processo, né? O que a professora vai fazendo, e nesse processo vai tendo essa autoavaliação, para ver se eles estão conseguindo chegar nessa meta ou não. Explique quantas vezes for preciso para seus alunos que a autoavaliação ela não é somativa, e que eles precisam ser sinceros em suas respostas. É claro que vocês não precisam ser tão explícitos com crianças, né? Olha, o Joãozinho, não é somativa. A criança não vai entender o que é somativa. Mas você pode falar assim, Joãozinho, você pode responder do jeito que você quiser, porque não vai valer nota, tá? Isso aqui é só para eu saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre você, e você também poder se conhecer melhor, né? Será que tem alguma coisa que você queira dizer, que você sabe que está atrapalhando o seu estudo ou não? Vamos responder, tá bom? Então, assim, tem maneiras de falar, é claro que vai de acordo com cada idade, né? Mas com crianças não precisa ser tão explícito, então. Procure instrumentos autoavaliativos condizentes com a idade de seus alunos. Bom, nós estamos falando de crianças, né? Crianças, a gente contempla aí do 0 aos 12, 13 anos. Então, nós temos muitos tipos de criança aí dessas idades, né?
Porque o que uma criança com 6 anos sabe, né, uma com 9 anos sabe muito mais, ou, né, tem mais experiência. Então, o que que acontece, pessoal? Se a gente pega um aluninho ali de 6 anos, né, que geralmente é o primeiro aninho ali do ensino fundamental 1, esses alunos ainda não sabem ler ou escrever, eles vão começar a ser alfabetizados. Então, não adianta a gente trazer para eles, por exemplo, uma rubrica, né, de autoavaliação, porque eles não sabem ler, eles não sabem escrever. Então, eles não vão conseguir fazer sozinhos. No entanto, se a gente levar uma rubrica com imagens, né, ao invés de estar lá escrito, eu fui excelente porque eu consegui ler todas as... Ao invés de estar escrito, se tiver algum desenho representando, por exemplo, uma carinha feliz, né? Aí ele pode só circular essa carinha feliz, ou então uma carinha mais assim de pergunta, uma carinha meio triste, né? Então, dá para usar bastante imagens, principalmente com as crianças que ainda não são alfabetizadas ou estão nesse processo de alfabetização na língua materna, ok? Uma autoavaliação, ela deve envolver um monitoramento e reflexão sobre o desempenho do aluno. E isso que eu acabei de falar para vocês também, né? Não é só você chegar lá, preencher lá a rubrica, o formulário de autoavaliação ou qualquer outro instrumento e falar, pronto, a minha nota eu me avalio assim, que eu estou no nível 7. Não, eu preciso monitorar esse meu aprendizado, né? E eu preciso também refletir sobre ele, porque senão, como eu cheguei nessa conclusão de que eu estou nesse nível, não é? E aí também que entra o professor como mediador, porque o professor vai ter esse papel durante as aulas, né? De, olha, fulaninho, você acha que você se comportou bem hoje? Sim, não. Então, isso é um processo, ok? E aí nós trazemos aqui para vocês esse exemplo de um formulário de autoavaliação que foi aplicado na turma de inglês do Laboratório de Línguas da UEL com alunos por volta dos 9 anos de idade, tá? Foi aplicado por via remota, né? Então as aulas estão sendo agora pelo computador por conta da pandemia. As professoras aplicaram com eles ao final do semestre para poder melhorar no outro semestre, ok? Então, nós começamos com o seguinte dizer: Hello! Hoje você vai responder algumas perguntinhas sobre o seu desempenho nas aulas de língua inglesa do Laboratório de Línguas. Então, para que você e suas professoras consigam entender suas dificuldades para melhorar no próximo semestre, você precisa ser muito sincero nas suas respostas. Não se preocupe, pois esta autoavaliação não vale nota. E ali, então, o aluno coloca o nome dele. A segunda parte desse formulário foi só sobre comportamento. Então, ele tinha que autoavaliar, né, ele tinha que refletir sobre o comportamento dele durante o semestre. Tente se lembrar de como se comportou durante as aulas de inglês e responda com sinceridade as perguntas abaixo. Aí a primeira era sobre a presença nas aulas, então, não participei de nenhuma aula de inglês, participei de poucas aulas de inglês, participei da maioria e participei de todas. Depois, sobre o seu comportamento. Não respeitei minhas professoras nem meus colegas, faltei com respeito, respeitei minhas professoras, mas não meus colegas, tratei com respeito minhas professoras e meus colegas. E a última, levando em consideração as tarefas ou pedidos de silêncio, pedidos para ligar a câmera ou áudio, responder perguntas, apresentação de trabalhos, entre outros, eu não fiz nada do que minhas professoras pediam. Deixei de fazer várias coisas que minhas professoras pediam. Fiz a maioria das coisas que minhas professoras pediam. Ou fiz tudo o que as minhas professoras pediam. Então, aqui eles respondiam essa parte só sobre comportamento. A terceira parte era sobre conteúdo. Então, nessa etapa aqui, eles tinham que lembrar tudo que eles estudaram no semestre e irem marcando ali o que eles acharam muito difícil, fácil ou muito fácil. E aí, para facilitar, a gente revisou não, né? Mas trouxemos nesse formulário os conteúdos que foram trabalhados. Então, olha, sentimentos. I feel sad, I feel happy, I feel angry, entre outros. E alguns exemplos, né?
só para eles poderem tentar lembrar de quando isso aconteceu. Afinal, o semestre são 6 meses, né, gente? Então, é bem longo. E aí eles iam marcando ali o que eles achavam sobre o clima, o presente contínuo, as preposições de lugar ou a história em quadrinhos, ok? Depois ainda tinha sobre o conteúdo. Você se sente confiante para usar o que aprendeu nos conteúdos abaixo? Então, tinham de novo os conteúdos ali, em cima, e do lado, o que eles conseguiam fazer com esses conteúdos. Eu consigo ler e entender as frases e palavras sobre esse conteúdo? Eu consigo escrever frases e palavras sobre este conteúdo? Eu consigo ouvir, né? Depois eu consigo falar. Aqui nós trouxemos as 4 habilidades linguísticas, né? Listening, speaking, reading e writing. Então, o que eles conseguiam fazer sobre esses conteúdos? Depois, nós tínhamos a autorregulação. E aí, eles tinham que pensar nessas atitudes, né? E quais as mudanças que eles poderiam fazer para melhorar o aprendizado deles. Então, a primeira. Qual atitude você toma quando não entende o conteúdo que está sendo trabalhado? Fico irritado e não faço mais nada. Peço licença e pergunto para minhas professoras. Me sinto mais confortável em perguntar para meus colegas depois da aula. Não tiro dúvidas com ninguém, apenas assisto a gravação da aula até tentar entender. Faço anotações durante a aula para perguntar para minhas professoras no final. Ou outro, então eles também tinham essa opção de outro caso, eles tirassem dúvidas de outra maneira. Você acha que o tempo que gasta para estudar e fazer tarefa é muito pouco, pouco, suficiente ou muito tempo? Então, eles também tinham que ter essa reflexão sobre o que eles faziam em casa, né? Então, no horário da aula, né, que tem a parte lá, se eles vão para a aula, foram em todas as aulas ou não, mas também o que eles faziam em casa, né, que eram referentes à aula de inglês. De que modo você costuma estudar? Só participo das aulas, assisto as gravações das aulas e faço as atividades extras, faço anotações. Então, essa pergunta foi mais para eles refletirem em como que eles estudam, o que eles costumam fazer. Porque às vezes um aluno ele aprende melhor escrevendo, fazendo anotações, e o outro aprende melhor vendo imagens, por exemplo, né? Então, isso aqui também, além de ajudá-los a entender o modo que eles gostam de estudar e de aprender, também ajuda a professora a entender isso, né? Então, eles marcavam ali o que eles gostam de fazer ou como eles estudam geralmente. Você acha que o modo como você estuda é péssimo, ruim, suficiente, bom ou ótimo? Então, dessas maneiras ali que tinham, será que está funcionando para eles ou não está funcionando mais, né? E tudo isso será usado no segundo semestre daí para melhorar, né? E aí, por fim, tinha essa parte aí para eles se autoavaliarem. Então, eles refletindo sobre todas as respostas que eles deram nas últimas perguntas, né? Eles tinham que escolher essas opções abaixo. Foi aí que nós colocamos essa ideia dos Pokémons, porque nós queríamos algo que representasse esses níveis, né? Essa ideia de você ter que alcançar um nível. E aí começa com o Squirtle ali, que é o mais pequenininho, né? Então, olha, eu sou ainda um Squirtle, pois tenho muitas dificuldades para entender o conteúdo, me comportar e estudar. Aí o segundo, né? Eu sou um War Turtle, né? Pois consigo entender o conteúdo apenas com ajuda, preciso melhorar meu comportamento e dedicar mais tempo para o estudo. Então, assim, cada um tinha algumas características que eles tinham que analisar de acordo com o que eles responderam nas outras perguntas. E teve um aluno que ele ficou super animado, até para falar que ele era um Blastoise, né? Que é o terceiro ali, que ele falou que ele queria ser um Mega Blastoise, mas que ele não conseguiu ser um Mega Blastoise e que ele era só o Blastoise. Então, olha só, a criança mesmo, ela não quis se colocar, né, num nível máximo. Ela foi condizente com o que ela respondeu anteriormente, né? Então, é uma prática, é algo que a gente tem que ir fazendo diariamente com eles, né? Uma rotina.
Bom, e aí, pessoal, para concluir aqui rapidinho, né? Então, vamos pensar. Existe, sim, um aumento na oferta e na demanda, né, de inglês para crianças, principalmente vindo de escolas particulares, né? Alguns lugares com mais, alguns lugares com menos, mas isso aí está acontecendo. Então, acredito que foi até por isso que nós fomos convidadas para fazer essa fala, né? Voltada, então, para avaliação de crianças, porque, como diz Tonelli e Quevedo Camargo ali, né? Inerente ao processo de ensino e aprendizagem está a avaliação da aprendizagem. Então, não ia ser diferente para as nossas crianças. E aí, apresentamos a autoavaliação para vocês, como uma técnica, né, super válida para usar com as crianças, embora existam muitos outros instrumentos de avaliação formativa para a aprendizagem dessas crianças. Ok? Aqui estão, então, algumas referências que nós utilizamos. Claro que tem muitas, dá vontade de compartilhar muita coisa ainda com vocês. Essas são algumas só. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Bruna. Obrigada, Thaís. Quero agradecer também, né, a todos e a todas que estão ali colocando comentários, fazendo perguntas, né? Esse realmente é um momento bem importante para a gente, né? Porque, e aí nós sabemos, né, é importante dizer, nós sabemos que nós estamos aqui falando, né, de um contexto muito próprio, que é a questão da avaliação para a aprendizagem ou na aprendizagem, né, no contexto de educação linguística na infância, né? Então, nós estamos falando especificamente de a avaliação com crianças pequenas, né? E é preciso dizer, então, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Mas nós sabemos que há professores de outras áreas, né? Professores e professoras de outras áreas que estão aqui conosco. E, claro, né, acho que a gente sempre pode pensar, um dos comentários que nós estamos vendo ali é a questão do letramento, né, em avaliação, que é algo que a gente tem discutido realmente bastante, né, esse letramento do professor. Então, quais são os saberes necessários ao professor, e aí a gente pode falar de artes, de matemática, de língua portuguesa e de língua inglesa, né, então, que letramento é esse? Né? Quais são esses saberes? Estou lendo aqui o comentário da Celi, né? Sou professora de matemática e considero a linguagem matemática como uma língua estrangeira para os alunos. É verdade, é para mim ainda, viu, Celi? Para mim, tem hora não me põe para fazer conta, né? Eu preciso de letramento matemático. Mas, né, brincadeiras à parte, gente, é verdade, né? Esse letramento do professor é super importante. Eu vou então passar para algumas perguntas, né? Aqui eu só estou mediando, né? Mas eu acho que a gente pode, então, dizer, antes de mais nada, né? Como eu falei inicialmente, que talvez a gente não tenha resposta para tudo, as meninas talvez não tenham resposta para tudo, não sei, né? Quero ouvi-las também, mas acho que essas reflexões são muito importantes, principalmente num encontro como esse, em que todos e todas estão preocupados e querendo aprender mais sobre avaliação, né? Então, eu gostaria de colocar aqui para as meninas a primeira pergunta da Marcela Nascimento. Obrigada, Marcelo, pelo seu questionamento, né? E a Marcela, então, pergunta o seguinte: vocês acreditam que os instrumentos avaliativos que eram utilizados no ensino presencial diferem-se totalmente no ensino remoto ou apenas foram transferidos para as novas plataformas digitais? Obrigada, Marcela. Vou deixar as meninas responderem. Posso começar, Bruno? Ou você quer falar primeiro? Bom, Marcela, eu acredito que vai depender muito do contexto, né? Da escola e se ela é particular, se ela é pública ou como que está acontecendo, né? Talvez eu poderia dizer um pouco para você sobre o que está acontecendo no meu contexto.
né? Então, com a pandemia, a gente não consegue dar aula para as crianças assim pelo computador, portanto, a avaliação está sendo enviada para casa, para que eles façam a avaliação e depois tragam para a escola. Então, talvez em algum instituto ou em alguma escola particular seja diferente, né? Às vezes eles tenham esse acesso ao computador e à internet em casa e a avaliação pode estar sendo feita através de plataformas. Então, assim, acredito que o contexto ele é a palavra-chave agora nesse período do ensino remoto. É ele que vai ditar as regras do como estão acontecendo essas avaliações. Então, provavelmente, em alguns contextos, alguns professores podem estar pegando aquela prova, né, escrita que ele dava lá no ensino presencial e pode estar tendo que passar essa prova para alguma plataforma, como Google Forms, algo assim, para que a criança faça, né? Pode estar acontecendo isso, mas, enfim, né, é algo que vai depender demais. Bom, como a Thaís disse, depende do contexto, depende das diretrizes escolares, porque não depende totalmente do professor. Nós trabalhamos, né, seja pública ou seja particular, a gente trabalha e a gente precisa seguir certas diretrizes que talvez vão de encontro com os nossos pensamentos, com as nossas necessidades, porém, nós não conseguimos fugir delas. Então, não se diferem totalmente. Talvez a gente precise transpor aquela prova escrita que nós fazíamos lá na escola com as crianças, talvez a gente precise transpor ela né, num Google Forms, por exemplo, ou talvez a criança, como eu mostrei no meu exemplo, a criança assistindo, o professor projetando e a criança escrevendo. Então, está muito arraigada essa cultura ainda de prova escrita, e nem sempre a gente consegue se desvencilhar dela. Exatamente, né? E acho que nesse contexto de ensino remoto, é algo que a gente tem vivenciado bastante, né, meninas? E acho que todos e todas que estão aqui nos ouvindo, não só a questão da avaliação, que tem sim se colocado como desafio para nós, mas também a questão né, que os pais, sim, né, eles ainda têm essa noção dessa preocupação com a nota, né, mas também até a questão do ensino, né, porque, embora sejam poucas as escolas que estão conseguindo, poucos os contextos que estão conseguindo fazer momentos síncronos, nesses lugares em que há o ensino síncrono, não só a avaliação, mas todo o processo de ensino, né, eu costumo dizer que a estrutura familiar que está ao redor dessa criança, seja a estrutura que for, né, ela está ali presente. Então, nós estamos tendo que aprender a lidar com essa estrutura com a estrutura familiar dentro da nossa sala de aula e nós dentro da casa das crianças, né? Então, tem sido um desafio não só na questão da avaliação, mas do próprio ensino em si, né? E aí, acho que o que a Thaís e a Bruna colocaram agora tem muito a ver com a pergunta que a professora Aline Cantarotti, Aline, que saudade de você, Aline, minha grande companheira nos meus 2 anos de UEM, né, uma amiga muito querida, obrigada por você estar aqui conosco. A Aline, então, né, fez essa pergunta. Ela começa, então, né, com um comentário e nos coloca uma pergunta. Na realidade das escolas públicas, nós temos muitas crianças não acompanhando o ensino online, é verdade, Aline, nem ao vivo, nem síncrono, né? Nem assíncrono, e às vezes só com material impresso. Então, como proceder com avaliações nesse caso, meninas, né? E acho que tanto a Thaís quanto a Bruna têm vivido um pouquinho dessa questão na pele, acho que elas têm muita propriedade aí. Não sei se a gente consegue dar uma resposta, né? Mas compartilhar experiências aí. Bom, acho que assim, o que está sendo mais difícil, pelo menos para mim, né, nessa época de ensino remoto, para avaliar,
é a questão de não ter mais esse contato com o aluno. A gente não sabe como eles estão fazendo as coisas em casa. Embora, quando cheguem as atividades aqui na escola, às vezes a gente vê que a letrinha não é da criança, né, que é uma letra que parece ser de um adulto. A gente vê isso muito acontecendo. Tem mães mesmo que até chegam e falam, eu fiz tudo para o meu filho. Elas mesmas falam. Então, assim, não sei como a gente poderia, né, nessa época, né, a gente conseguir ter noção desse desempenho do aluno, a gente conseguir olhar para ver se é ele que está fazendo, se ele tentou, ou se ele usou um dicionário, se ele tentou, utilizando o vídeo, a videoaula que foi disponibilizada para ele ou não, né? Eu tive um aluno mesmo, por exemplo, ano passado, que ele não fez nenhuma tarefa. Ele foi fazer a última, e na última, aí eu peguei ele na escola e falei assim, e aí, né, não vai fazer? E ele falou assim, teacher, eu descobri agora que tem Google Tradutor. Então, ele foi para o Google Tradutor, ele descobriu que tinha um Google Tradutor, foi e fez pelo menos a última do ano com a ajuda do Google Tradutor. Então, o que está sendo mais difícil para mim no momento é isso, a gente não sabe, né? São tantas famílias, né, como foi até colocado em outra palestra, né? As escolas, elas têm assim, a minha, por exemplo, são 280 alunos. Né? E aí, desses 280, como é que você vai ficar sabendo de cada um? Se aquele está fazendo sozinho, ou se ele está com a ajuda do irmão, ou se ele tem comida em casa para poder dar conta de fazer aquilo lá, ele come para fazer uma tarefa, ou se ele está sem comer alguns dias, né? Porque a pandemia trouxe muita coisa, né? Ela trouxe desemprego, trouxe gente assim que está passando necessidade, e não é diferente com essas crianças. Então, o contexto de escola pública, né, mesmo, aqui também vai esse material impresso, tá bom, Lili? Então, mesmo com esse material impresso, ou mesmo se fosse online, é muito difícil da gente saber. Mesmo aqueles professores, eu ouvi até uma palestra hoje cedo da Gladys Quevedo Camargo, e ela falava sobre isso, que até assim, os professores não estão conseguindo saber, né, vai tipo muito podemos dizer ética, não sei se o Alex está aqui, mas o caráter do aluno, o caráter do pai do aluno, né? Porque, querendo ou não, também no ensino infantil e fundamental 1, que são essas crianças menores, a gente não lida com elas direto muitas vezes, a gente tem que lidar com os pais, né? Então vai depender muito também do caráter desses pais ou desses responsáveis por essa criança, né? Do que eles estão realmente fazendo em casa. Bruna, você quer complementar alguma coisa em relação ao que a Thaís falou? Sim, no meu caso, em relação a isso, eu também atuo na escola pública. O ano passado, no início da pandemia, eu até conseguia ter alguma noção de quando me vinha as atividades impressas, porque eu conhecia os alunos. Então, quando chegava uma atividade, por exemplo, de um aluno que eu conhecia, que tinha muita dificuldade, mas que ele tinha conseguido fazer tudo certo, eu sabia que realmente aquilo lá, ele tinha tido ajuda de alguém, ou ele tinha copiado de algum outro lugar, enfim. Agora, nesse segundo ano já de pandemia, eu acho que agravou um pouco, porque esse ano eu já não conheço os meus alunos, tem aluno que eu nunca vi, então eu não consigo saber até que ponto aquilo que ele fez foi ele mesmo quem fez, ou se foi talvez um pai, o irmão mais velho, porque na maioria das vezes os alunos buscam, não só os pais, né, e, enfim, mas os alunos mesmos, as próprias crianças, elas buscam uma nota numérica, e elas sempre querem ter uma boa nota, e talvez em função de obter essa nota, eles acabam copiando ou pedindo ajuda para alguém para ajudá-los. Antes da gente passar para a próxima pergunta, eu só queria fazer um comentário, né, em relação ao que vocês colocaram, e queria até saber de vocês, Thaís e Bruna, se vocês concordam comigo, né? Então, por exemplo, no caso que a Thaís colocou, o aluno descobriu o Google Tradutor, foi lá e fez a última tarefa, né? E o que a Bruna falou agora da questão da ajuda dos pais.
A meu ver, meninas, mas eu queria saber se vocês concordam comigo ou não, tanto, né, o Google Tradutor quanto aí os pais, eles podem funcionar, né, no bom sentido aí, como um suporte, né, para que o aluno, então, falando do Google Tradutor, né, particularmente, gente, eu não vejo problema nenhum, mesmo porque quem nunca, né, quem nunca recorreu ao Google para ver se está certo, se está errado, como é que o pessoal está usando por aí, determinados termos, né, então, assim, eu fico pensando e queria ouvir de vocês, vocês acham que é um problema o aluno recorrer ao Google Tradutor desde que ele tenha essa criticidade, né? Para saber, eu não vou... Bom, enfim, quero saber o que vocês pensam disso, né? Porque a Thaís falou, ele fez a última atividade, mas ele fez, né? Aí ele recorreu ao Google Tradutor. E a questão que a Bruna colocou, Bruna, né? Eu acho assim que de um certo lado, até um certo ponto, né? Que bom que ele recorreu aos pais, né? Mas assim, a questão, pelo que eu entendi, Bruna, eu queria que você complementasse um pouquinho, o problema seria se os pais fazem pelo aluno, né? Mas eu acho que essa mediação, né, para a gente usar os termos vigotskianos, elas são extremamente saudáveis, né? Nós precisamos de instrumentos mediadores. A avaliação, não tem como a gente falar de avaliação sem falar em instrumento mediador, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho da Thaís, bem rapidinho, para a gente poder passar para outra pergunta, Thaís, dessa questão do Google Tradutor, e da Bruna, né? Essa questão dos pais, né? Porque, assim, e aí eu vou aproveitar, né, para até ao que a Aline não poderia deixar de fazer essa pergunta, né, Aline? Será que traduzir não é aprender? Eu acho que o processo tradutório, né, ele é um processo de aprendizagem, mas enfim, né, só um comentário, né, que o Gladson fez, né, obrigada, Gladson, pelo comentário, né, essas crianças precisam de apoio e suporte, né, e muitos pais não têm condições de dar esse apoio. Eu concordo com você, Gladson, mas só para eu poder passar a pergunta aí para a Bruna e para a Thaís, às vezes tem acontecido ao contrário, né? A gente tem vivenciado momentos aqui nas nossas práticas, principalmente do estágio, em que a gente está tendo que lidar com outro comportamento de pais, né? Que não é nem do pai ausente, às vezes é de uma família extremamente presente, que tem complicado bastante a nossa atividade aqui, né? Então, a gente está tendo que aprender como lidar com interferências das famílias que tem, às vezes, até prejudicado os momentos aqui de interação. Mas, Thaís, fala para a gente bem rapidinho, que a gente tem outras perguntas bem interessantes sobre essa questão do Google Tradutor. Depois eu queria que a Bruna falasse nessa questão dos pais, né? Tem como fugir, Bruna? A gente não quer mais os pais ou a gente quer os pais do nosso lado? Então, eu quis dizer mais no sentido de que o aluno, ele, se a gente for ver pelo contexto, ele estava tentando mentir. Por quê? Aqui em Biporã, o que a gente faz? Nós entendemos que as crianças não tinham inglês há algum tempo atrás e que é uma coisa nova, querendo ou não, que eles estão nesse processo. Então, o que nós fazemos? Junto com as atividades que vão para essas crianças, a gente sempre coloca o vocabulário que vai cair nas atividades. O problema é que, olha só, ele tinha acesso a esse vocabulário impresso nas atividades. Ele teve, desculpem, mas eu vou falar a palavra preguiça, de virar uma folha para ver a resposta. E aí ele foi e me falou que ele descobriu o Google Tradutor. Então, olha só, ele ficou o ano inteiro sem fazer nenhuma atividade que tinham as respostas na folha, e aí a última ele fez e deu, entre aspas, essa desculpa. Então, não é nem o processo de traduzir, porque ele teria que pesquisar, mas pesquisar na própria folha, né? Ele não precisaria nem ir num dicionário fora, estava ali. O vocabulário, ele sempre está ali, porque a gente dá esse subsídio para que o aluno tenha onde pesquisar, porque realmente vai ter aluno que não vai ter um dicionário em casa, né? Tem aluno que tinha antigamente a Barça completa ali, né? E às vezes tem aqueles alunos que não vão ter um dicionário de ensino fundamental. Então, foi mais ou menos nesse sentido, não desmerecendo o Google Tradutor, tá, gente? Mas, assim, no sentido de que não dá para a gente ter essa noção do que o aluno está fazendo e como ele está fazendo. Embora a gente espere que ele faça de uma maneira, eu esperaria que ele pesquisasse na folha anterior, onde estava o vocabulário, que ele fizesse isso aqui com a folha, que é algo que eu cresci aprendendo também a pesquisar,
né? Embora pareça uma coisa simples, ele fazer isso com a folha, mas é o pesquisar, não é. Exatamente. Então, foi nesse sentido, tá, gente? Não foi desmerecendo o Google Tradutor. Em relação, quando eu falei a ajuda dos pais, é importante que os pais mediem isso, até porque quando a gente fala de criança, elas precisam ter essa mediação. O professor não está lá no momento, então os pais fazem o papel da mediação. No entanto, ao meu ver, o problema é quando o pai se propõe a realizar a tarefa pelo filho, em busca de uma nota. Essa é a minha colocação, não o pai enquanto mediador. Eu, como mãe, eu sei que eu preciso mediar esse conhecimento, porque naquele momento o professor não está ali com o meu filho. Porém, o problema é quando o pai se coloca no lugar de aluno e resolve as atividades, as avaliações, talvez por falta de tempo, de ter que ficar ali com o filho, ajudando ele, então é mais rápido, mais fácil ele fazer, talvez em busca de uma nota. Então, é nesse sentido que eu falei sobre a ajuda dos pais. Bem importante, né? A gente deixar bem claro, porque são vivências, né, que a gente está tendo que aprender realmente, né? E como eu já vi aqui várias pessoas mencionando no chat, são situações que talvez elas já existissem, mas de fato esse contexto de pandemia, como muita coisa no Brasil, né, só evidenciou questões que talvez nós até já soubéssemos, né? Mas, enfim, meninas, temos muitos comentários, né, muitas perguntas. Eu vou passar para a próxima, da professora Juliana Brossi, né, a Gil, que também é doutoranda aqui de um programa de pós-graduação em estudos da linguagem, né, faz parte do Grupo Felite. E a Juliana fez, então, a seguinte pergunta. A Gil, é importante dizer, ela é de Goiás, né, da cidade de Inhumas, e a Gil faz um trabalho maravilhoso lá, junto às professoras de inglês do município de Inhumas, e a Juliana, inclusive, participou do processo de implantação do inglês nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a Gilper faz a seguinte pergunta: as professoras com quem atuo em Inhumas reclamam muito, porque os pais querem a nota numérica. Então, exatamente isso que a Bruna falou, né? Tradicional, por meio de provas, e acham que outras formas de avaliação não são válidas. Como que vocês veem isso, meninas? A gente percebe, né, eu tenho percebido nos contextos de estágio onde eu atuo, que as crianças, né, acabam reproduzindo essa necessidade de nota, né? Dessa coisa tradicional mesmo de nota, e por mais que a gente tente até trabalhar com elas, né, e saem umas discussões aqui, umas discussões assim, do jeitinho delas, né, bem interessantes a esse respeito, as próprias crianças vêm com esse discurso, né, da nota, mas não vai ter prova, a gente tenta desconstruir essa ideia, mas a gente vê que é algo muito presente ainda. O que vocês responderiam, então, para a Gil? Ora, e como nós vamos poder julgar esses pais e essas crianças se a gente pensar que lá, quando a gente também era criança e estava na escola, acontecia o mesmo, né? Minha mãe, por exemplo, sempre ficava: você tem que passar no vestibular, passar no vestibular. O vestibular, quando você chega lá, você tem que alcançar uma nota, né? E aí os professores faziam o mesmo. Então, como julgá-los se eles não tiveram um letramento próprio para avaliação? Né? Minha opinião é por isso, até o Gladson acho que deve ter colocado aí, acho que eu vi ali o comentário dele sobre esse letramento, né? A importância desse letramento, porque eu não posso exigir dos pais aqui, das minhas crianças, que eles entendam que como é uma avaliação formativa, que praticamente tudo que eu fizer lá dentro pode virar um instrumento de avaliação. Eu não posso exigir isso deles, e muito menos das crianças, não é? Porque em casa a criança vai receber o boletim.
e o pai vai ter base do nível da criança pelo boletim. Então, fica bem complicado, né, Gil? É como eu disse, né? Está arraigada essa cultura de avaliação de nota, de prova. Já aconteceram casos de entregas de relatório, né, de educação infantil, por exemplo, que a avaliação é feita por meio das observações e depois nós escrevemos um relatório, o pai olhar para mim e falar assim, tá, professora, mas qual é a nota do meu filho? De uma criança de 4 anos. Né? Então, e realmente, como a professora Juliana disse, as crianças, quando vêm para a escola, elas reproduzem, elas já têm na cabecinha delas que elas querem saber a nota delas, e elas não aceitam quando não tem uma nota numérica. Então, é um trabalho de formiguinha, realmente, para nós, enquanto professoras, pesquisadoras da área de avaliação, para a gente ir plantando a sementinha dessa avaliação que não é só uma nota, né? Que ela tem todo um processo, que o aluno ele não precisa ser medido em uma nota para ele demonstrar a aprendizagem dele. E assim, só para complementar, algo que eu até lembrei da disciplina que eu fiz com a professora Viviane, ela me corrija se eu estiver errado, mas essa nossa mania de usar a palavra avaliação para tudo, né? Porque quando você vai dar uma prova para uma criança, muitas vezes eu ouvi, não fala que é prova, senão vai assustar, você tem que falar que é avaliação, como se não assustasse. E aí você falava tanto avaliação, e aí ele via a nota no final. Então, às vezes, para ele, na cabecinha dele e na dos pais, eles relacionam essa palavra avaliação com a nota, né? E, então, acho que é isso, complementando aí o que a Bruna falou, porque eu lembrei muito da aula da professora Viviane. E a Viviane também colocou um comentário ali no chat bem interessante que eu concordo completamente com ela, né? A nota realmente não é um problema, né? Nós estamos num país, o nosso sistema educacional, o nosso sistema de avaliação requer uma nota, e se fosse também um conceito, não é nota, mas é conceito. O problema, também concordo com você, Viviane, né? É como nós chegamos nela e o que nós fazemos com ela depois, né? Acho que isso a gente precisa ainda... E aí voltamos à questão do letramento em avaliação, né? E teríamos muitas outras perguntas, muitas questões, né, gente? Para a gente, né, do nosso grupo de pesquisa, precisamos dizer isso, né, meninas? Tem sido um desafio muito grande entender como fazer tudo isso com crianças tão pequenas e que a gente acaba... não tem como, né? Essa parceria com a família, como eu tenho chamado, né, essa estrutura social, ela acaba, né, fazendo parte muito mais do que quando a gente fala aí de adolescentes, ou jovens, ou até adultos, nessas questões da avaliação, né? Para a gente terminar, eu queria só encerrar mesmo, eu sei que a gente já está passando do horário, né? Mas acho que, assim, vale a pena, né? Porque acho que a palavra de ordem não só pelo momento que nós estamos vivenciando, mas também o próprio assunto de avaliação, né? Quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado, né? Acho que a gente não vai ter tempo para responder nesse momento, mas assim, Viviane, né, que fez essa pergunta, e aí não sei se as meninas vão concordar comigo, eu acho que a gente não poderia colocar aqui numa fala quais são os maiores desafios, porque eles são vários. Vocês concordam, meninas, comigo ou não? Sim, com certeza. Difícil listar, né? Difícil listar quais são os maiores desafios. Vocês gostariam de encerrar, gente, falando alguma coisa, complementando algo? Acho que a gente tem que pensar, né, que avaliar as crianças vai ser sempre um desafio, né, que depende muito do contexto, vai depender muito das crianças, mas a mudança vai começar pela gente, né, a gente não pode esperar que venha dos outros. Então, se a gente quer uma mudança, é aos pouquinhos, porque a gente também não precisa fazer tudo de uma vez, a gente não é capaz disso, mas
é aos pouquinhos que a gente vai conseguindo mudar aí o nosso contexto. Trabalho de formiguinha e que vai nos levar aonde nós queremos chegar. Gente, muito obrigada. Então, antes de nós encerrarmos, né, quero agradecer mais uma vez pelo convite, a participação, agradecer a Thaís e a Bruna, né, e já, então, deixá-los, né, aí um lembrete, né, que a próxima palestra, então, será amanhã às 10 horas da manhã, será sobre criação de rubricas, né, e será, então, apresentado pela professora Isadora Moraes e mediado pelo professor Alex Egido. Então, quero mais uma vez agradecer muito, muito obrigada.